Salve, salve a todos, Giro Futebol na área para mais um vídeo dedicado aqui, falando um pouquinho dos clássicos que aconteceram no domingo, inclusive no empate entre Cruzeiro e América por 1-1 e também um clássico frustrante no Allianz Parque entre Palmeiras 0 e São Paulo 0. A gente vai fazer uma análise bem profunda em relação a esses dois jogos, e quem gosta de futebol cola aqui, torcedor cruzeirense, torcedor do Palmeiras, torcedor do São Paulo, vem assistir esse vídeo do início até o fim. Deixe o seu like e principalmente deixe o seu comentário. O Cruzeiro empatou no primeiro jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro por 1-1 no América. Inclusive o Cruzeiro tinha a obrigação de vencer o jogo, pelo menos principalmente pela questão da vantagem. O Cruzeiro estava jogando em casa, mas o América é a pedra no sapato do Cruzeiro nessa temporada. Inclusive o América, com um golaço do volante Barros, que está emprestado para o América, conseguiu empatar o jogo. Gabigol fez o gol de pênalti no primeiro tempo. Léo Jardim vai ter muito trabalho em relação ao comando desse time do Cruzeiro. Por mais que esse time do Cruzeiro tenha estrelas, jogadores de nome, mas ele precisa dar um padrão ao time celeste. Inclusive ele não está conseguindo fazer isso no primeiro momento. Na sua partida de estreia, o Cruzeiro perdeu para o Uberlândia por 2-1. E ontem conseguiu jogar até bem no primeiro tempo, conseguindo controlar as ações do América. Teve várias oportunidades para fazer o segundo gol e matar praticamente a partida, tendo uma boa vantagem, só que leva para a Independência semana que vem um grande problema, que o Leonardo Jardim vai ter que trabalhar esse elenco durante essa semana para que o Cruzeiro consiga se classificar para a final do Campeonato Mineiro, e ele terá muito trabalho. Dudu e Gabigol parece que ainda buscam entrosamento, e isso aí pode realmente atrapalhar o trabalho do português Leonardo Jardim. Vamos falar agora sobre outro clássico. Palmeiras e São Paulo aí tiveram basicamente um jogo que era a vida do Palmeiras durante a competição. O Palmeiras está fora a princípio das fases finais do Campeonato Paulista, porque no seu grupo D está em terceiro colocado com 17 pontos, atrás de São Bernardo, que é o líder do grupo com 22, que venceu o Guarani na rodada por 1-0, e a Ponte Preta, que empatou com o Botafogo de São Paulo por 0-0, está em segundo lugar. Então o Palmeiras precisava urgentemente da vitória jogando em casa, mas o São Paulo adotou uma estratégia válida, que era arrancar um empate fora de casa. E o Zubeldia fez isso quando colocou 3 zagueiros, inclusive tirando até muito aspecto do time ofensivo do Palmeiras, que teve uma lesão séria no início do jogo do Maurício, teve uma lesão de deslocamento do ombro. Inclusive ele foi substituído com menos de 5 minutos do primeiro tempo. No lugar dele o Estevão teve que entrar, ele estava sido preservado do jogo. Ele não começou como titular, mas com conta da lesão do Maurício, ele acabou se tornando e quase não conseguiu ter oportunidade no primeiro tempo, onde ele estava jogando como atacante por dentro. Parecia que o Estevão não era aquele jogador brilhante quando ele jogava pelos lados. E logo quando o Abel Ferreira identificou isso, ele particularmente colocou e movimentou, fazendo uma troca entre Facundo Torres e o Estevão. O Facundo Torres jogando mais por dentro e o Estevão jogando pelos lados. E aí sim o Estevão conseguiu sobressair em relação a isso. O que eu acho é que o Abel Ferreira ele tem uma ideia de jogo um pouco precipitada em relação a alguns jogadores. Não dá para crer que Rafael Veiga tem que ser um cara que tem que jogar lá na linha de volantes. Rafael Veiga tem a sua melhor característica, chegar e pisar dentro da área, como foi isso nos anos anteriores, onde que ele teve grande destaque. Mas parece que os volantes não deram a proporção para ele. E infelizmente hoje o próprio Palmeiras não tem jogadas pelas laterais, muito por conta do Piquerez e do Mike não terem a dobrada dos pontas. O Estevão até estava bem do lado direito, mas na ponta esquerda não tinha. Então isso atrapalhou muito o jogo. Falando um pouquinho do São Paulo, a estratégia do São Paulo foi perfeita. O Zubeldia era lógico que, como está líder do grupo, mas existe uma pressão muito grande por parte da torcida em querer a cabeça dele pelos resultados
de empate, tanto contra o Inter de Limeira 0-0 e contra o Velo Clube 3-3 em Brasília, onde que a expectativa do São Paulo era conseguir 6 pontos e na verdade só conseguiu 2, então o empate acabou caindo como uma luva, até mesmo para essa pressão diminuir, e o São Paulo está altamente garantido, vai pegar a Ponte Preta no meio de semana em casa, precisando vencer só para sacramentar essa classificação na parte final do Campeonato Paulista. Esse é o nosso vídeo, gostaria que vocês deixassem o like, assistissem o vídeo do início até o fim, deixe o seu comentário porque é importante, avalie o que você gostou dos dois clássicos e às 7 horas da noite teremos live aqui no canal Giro Futebol para falar um pouquinho do clássico Flamengo 2, Vasco 0.